Que prazer estar mais uma vez aqui com você, Rosana. Muito bom a Ah, gente meu amor. falar, né? Isso, o prazer é todo meu. Eu não podia deixar de fazer a live hoje. Porque eu falei, mesmo com essa questão, eu falei, gente, eu não vou conseguir enxergar todos os comentários, tudo, mas eu preciso fazer a live que a gente já tinha cancelado a última vez, né? Foi. Então, assim, boa noite a todos. Eu tô vendo que o pessoal tá entrando, mas eu não consigo ver os nomes direito, porque eu falei, minha vista tá bem inchada, foi hoje de manhã, amanheceu assim, e ao longo do dia foi avançando. Aí É. eu falei, meu Deus do céu, o único jeito vai ser fazer de óculos escuros. Não vou poder fazer, o pessoal, ai, será que ela levou um soco no olho? Será que ela chorou? Mas Não. continua, tá? Aí, fala. Então, o tema, assim, é maravilhoso, né? É um tema que fala Uhum. não só da parte física, mas fala da parte emocional, né? Que é a defesa Isso. típica. E, assim, a gente, quando fala em defesa, né? A gente fala daquela mulher que está cuidando. E ela tá se defendendo o tempo todo. Ela se defende das críticas, ela se defende do cansaço, da exaustão, ela se defende da falta de políticas públicas, ela se defende da ausência de terapia. Então, é uma defesa constante, né? Mas a gente vem trazendo esse tema porque tem muito o que contribuir, não só com a parte emocional, mas com a parte física também. Porque sabemos que hoje, né? Hoje eu tenho o meu Arthur de 8 anos, mas eu tenho amigas com filhos maiores e a gente sabe que nem todos, tá? A gente tem autistas adultos, adolescentes, assim, sensacionais. O Alexandre, que é o filho da dona Sônia, ele é um artesão, assim, magnífico. Depois eu vou até compartilhar o contato dele, né, para vocês verem assim, a maravilha que é a arte que ele faz, né? Ele faz Olha, em vidro, com vidros, né? Então são coisas assim, maravilhosas. Mas a gente sabe também, né, é uma realidade que existem adultos autistas, né, que eles não alcançaram ali a medicação correta, eles não tiveram uma intervenção, né, precoce e hoje eles lidam, né, com os prejuízos. E a gente sabe que crise não é só em adulto, é em criança também. E a mãe precisa estar atenta a isso, entender que uma hora essa criança vai crescer e a gente é verdade. precisa sim saber como se defender, né? E esse tema assim é maravilhoso por isso, porque traz esse alerta, né? A gente tem rede social e a gente vê, a gente olha Instagram e a gente vê de tudo. O meu Instagram, ele é 90% sobre a causa, sobre autismo. Então vem Uhum. coisas assim, 90% de coisas agradáveis, mas também vem coisas desagradáveis. E a gente acaba, né, vendo que é uma realidade, né? A autoagressão, né, a crise grave, ela existe. E por isso que a gente precisa falar, né, Rosana? Por esse tema, a gente precisa Sim. falar a cada dia mais conscientizar. Porque só assim, você lê alguma coisa nas redes sociais sobre autismo, você não entende profundamente o que acontece na rotina de uma mãe atípica, no dia a dia de uma mãe atípica. E assim, seria bom que todos olhassem um pouquinho mais com empatia, né, para essa nossa causa, assim como tantas outras. Mas é algo que tem acontecido muito, tem nascido a cada dia mais crianças, têm sido cada dia mais laudadas. Essa questão de se o laudo é correto ou não, a gente não vai entrar nessa Isso. questão, né? Mas de fato, né, a gente tem o MAB, né? O mapa Autismo Brasil traz os percentuais, traz assim, né, todo aquele controle e a cada dia nasce mais crianças dentro do espectro autista e esse tema é um tema que a gente precisa atentar. A defesa da mãe Uhum. atípica, como se defender de forma que vá evitar prejuízos para você e para a criança, para o adulto, né, para o adolescente, para terceiros, né, porque pode não ter crise, sim, mas a crise é inerente ao espectro.
seja por qualquer motivo, Rosana, seja por dor, seja por frustração, seja sabe, por diversos motivos, essa crise acontece. Mas só você conhecendo muito bem o seu filho, né? É o que eu falo sempre, a informação, ela liberta, a informação, ela contribui muito para o convívio da família, porque quando você aprende, você transmite aquele conhecimento, e aí quando você conhece muito bem o seu filho, né? Você consegue evitar muita crise. Eu tive uma cliente que ela foi num Detran desse daí, da vida, não foi... Bom, vamos dizer que não foi aqui no Rio de Janeiro. E ela foi num Detran da vida e chegando lá, ela pediu, né, a prioridade. Onde que é a fila da prioridade? E ela recebeu uma negativa. Não, aqui não tem prioridade, você aguarda a sua vez, a gente não pode mais colocar como prioridade, e você fica aí mas ele fica, né, muito agitado no mesmo ambiente, num tempo maior. Então você pega ele e dá uma volta no quarteirão, um sol de 40 graus naquele dia, a parte da manhã, né, a atendente pede para aquela mãe dar uma volta no quarteirão. E aí, por que aquela mãe, ela me ligou pedindo ajuda e ela explicou por que ela estava requerendo aquela prioridade. Por quê? A gente sabe que a gente conhece nosso filho. Então, uma crise que você evita pela manhã é um dia mais tranquilo que você tem. E uma crise que está evitada talvez prejudique todo aquele dia, né, daquela criança. Então, a gente já anda em alerta, a gente anda em prevenção. Evitar uma crise significa muito. E estar no ambiente, eu falo isso dela, mas eu me uso como exemplo. Hoje eu vou usar o meu exemplo. O meu filho, ele fica coisa de meia hora, 40 minutos, daqui a pouco ele começa a querer sair daquele ambiente. Então, é algo assim, sabe, do organismo. A gente tem como intervir, né? Tem, a gente dá alguma coisa ali para brincar um pouco no celular, mas tem dia que funciona, nem sempre funciona. Então a gente sabe que aquela criança ela vai começar a entrar em sofrimento. E nenhuma mãe quer ver seu filho em sofrimento. Então é muito complicado, a gente precisa falar. As pessoas precisam entender que não é frescura, não é aquela mãe ali pelo amor de Deus, tem fila de prioridade, tem idoso. Sim, tem. Mas a gente sabe que a prioridade é algo que foi conquistado justamente porque é algo necessário. A gente não está querendo só passar à frente, não. É algo que acontece com a criança entra em sofrimento. Tá? Eu já tive uma situação em que o Arthur, eu não consegui sair daquele ambiente, não consegui reverter aquela situação, e aí sim ele entrou em crise, e ele chorava, né, lágrimas descendo, muito mal, começou a ter um processo alérgico, e aí a gente vai explicar isso como, né? A gente quer evitar isso. Isso acontece, gente, no dia a dia. A mãe, a típica, sabe que isso acontece. E os motivos a gente não tem como mensurar, assim. Às vezes é uma questão sensorial, né? Ou então uma questão de cheiro. O Arthur, ele não é grave a parte sensorial dele, né? A sensibilidade sensorial dele, mas ele tem alergia a perfume. Passou um pouquinho de creme no cabelo, já começa a irritar. Então, isso tudo causa aflição. Está dentro de um consultório médico, aquele barulho, aquele falatório, aquela criança, ela não é que ela não... frescura. Não. Aquilo ali começa a causar dor para aquela criança. Então, tudo isso tem que estar atenta. E aí aquela criança entra em sofrimento, entra em crise. E aí, dependendo da criança, né, ela vai manifestar ali um comportamento, muitas das vezes agressivo, né? E aí, como é que a gente faz? Então, as pessoas precisam ter consciência disso. E a preocupação dessa mãe atípica, né, com a preocupação da segurança pessoal. Não é só pessoal, é dessa criança. Para evitar que ela... Né, porque, assim, acaba a gente
atendo a uma agressão? É até um assunto assim delicado de falar. Existe momentos de agressividade severa, sim. De agredir a própria mãe, agredir, né, terceiros, sim, pode acontecer. Isso a gente tem que entender que chegou ao extremo, né? Não foi evitado aquilo ali. E aí chega ao extremo. E aquela criança, ela pode acontecer, né, de agredir. A criança autista, a gente precisa entender. Ela é uma criança neurodivergente, ela tem um funcionamento diferente, ela pode estar em qualquer lugar, ela aprende muito bem, só que ela aprende de uma forma diferente. A gente não pode associar agressividade à criança autista, não. Porém, tem crianças autistas que acabam sendo agressivas, assim como qualquer criança que está num momento de crise, de birra, né? Aquela coisa ali, ela vai agir com agressividade. Por quê? Não é uma questão do autismo, é uma questão, né, Rosana, de córtex pré-frontal que fala, né, de maturidade emocional. Aquela criança, ela responde a uma frustração totalmente explosiva, diferente. A criança responde assim. A criança autista também é criança e ela responde dessa forma. Pode ter um agravamento, sim, porque ela não tem, além dela ser criança, ela tem uma deficiência. Então ela pode ultrapassar aquele limite. E aí que entra esse conhecimento sabe, de defesa da mãe, né, de poder amparar aquela criança no momento de crise. Tem criança que suporta o toque, e aí você já conhece aquela criança, o seu filho, ou você não conhece aquela criança, mas você percebe que ela autoriza o toque, você abraça aquela criança, se for possível, né? Se for uma criança estranha, se tiver a permissão do pai, eu acho que a primeira coisa que uma pessoa pode falar para uma mãe atípica que está numa situação constrangedora é: posso ajudar em alguma coisa? Não encostar, não pegar, nem a mãe, nem aquela criança. É um assunto delicado, é uma situação delicada, né? Evitar de encostar, de pegar, mas você pode se aproximar e perguntar: posso ajudar em alguma coisa? Isso é de grande valia, porque aquela mãe, se ela não precisar, ela falar: não, tudo bem, mas se ela precisar, ela falar: pega as coisas dele ali no chão, né? Você pode me ajudar a segurá-lo? Porque tem crianças que têm aquele elopement, né, que fala. Ela foge, o meu Arthur tem. Olha, se você quer, vou usar de exemplo aqui, hoje nós estávamos no Bioparque, né? Até falei contigo mais cedo, nós estávamos no Bioparque, fui num horário mais cedo para ele distrair. Uma amiga conseguiu me retirar de casa. Mas quando eu cheguei lá foi maravilhoso, né? E aí a gente foi. E em determinado momento passa professoras com a turminha, né? A turminha segurando ela fez uma tira assim, e as crianças foram segurando, porque são muitas crianças, né? E as crianças seguravam na tira e ela ia puxando. Olha, a gente estava conversando assim, eu estava conversando com essa amiga, o Arthur simplesmente achou que a turminha era dele e foi embora. Olha. Foi embora. Então, gente, tudo isso envolve, sabe, um momento de crise. Essa criança, no momento de crise, ela pode simplesmente correr, né, ir para uma rua. E você tem uma pessoa que oferece ajuda, você segura ele para mim. Você permitiu, ele pode segurar ter aquela criança com estratégia, né, com eficiência, porque até isso a gente precisa saber. E eu uso muito exemplo dessa questão de contenção com estratégia. Eu uso uma influencer que eu sou apaixonada por ela, a Lara Hasten. Eu não sei se eu estou falando o nome dela corretamente, eu acredito que seja alemão, mas ela mora, se eu não me engano, ela mora em Magé. Eu depois vou mandar uma mensagem para ela falando que eu citei o nome dela aqui. Ela aprendeu defesa pessoal, ela luta. Acho que a gente, né? E é um conselho, né, que nós podemos trazer aqui para a live, né, Rosana? A mãe A mãe, por exemplo, né, você falou brilhantemente sobre a questão de estudarmos os nossos filhos, né? A gente andou conversando bastante sobre a questão também que eu passei com a minha filha. E quando a mãe entra nesse universo, ela não entra porque ela quer. Ela entra porque ela é surpreendida. Sim. Então, quando ela é surpreendida, a mente já fica um looping. Porque a primeira coisa que se pensa é: e agora? Como vai ser? Mas vem aquela negação,
vem todo aquele estágio do processo de investigação, será que é, será que não é? Ali a mãe já começa a ficar, eu não consigo ler, alguém colocou uma mensagem aqui, não sei se foi Carmen, alguém colocou, desculpa gente, eu não vou conseguir ler. Não sei se você conseguir ler, Vanessa, eu acho que eu pego meu óculos aqui, depois eu leio assim, ó, para poder até trazer a participação. E aí o que acontece? Dentro disso, a mãe já fica fragilizada, principalmente quando recebe diagnóstico. Sim. E aí cai naquela outra nossa live, né? Que nós falamos, você falou brilhantemente do passo a passo, de tudo que tem que se fazer para poder conquistar o direito, que já é uma luta. Então a mãe já está lutando pelo seu filho, pelos direitos que ele tem. E aí ela já fica mais fragilizada ainda. E só que nós precisamos entender, dentro desse contexto, que ela precisa se cuidar. Por isso até que você falou brilhantemente. Ela tem que ter um apoio, ela tem que se apoiar, até mesmo para quê? Buscar força de onde não tem. Eu entendo perfeitamente como é buscar força de onde não tem, porque tem hora que realmente não tem como. Você é Deus, propriamente dito, que está te ajudando, que coloca pessoas para te ajudar, porque assim, parece que não tem saída e daqui a pouco a coisa se resolve. E foi aquilo que você está trazendo de conselho. Realmente, a gente precisa entender que o nosso mental precisa estar em dia, que o nosso emocional precisa estar em dia, porque o emocional da criança é afetado. Você aí falou do sensorial, da leitura e da interpretação que ele faz do ambiente. Verdade. E se a gente não tiver fortalecida, não tiver centrada, se cuidando, a gente entra nesse clima. Porque a maior dificuldade que se tem, pelo menos na época, quando eu estava na investigação e tudo, era diferenciar birra de crise. Era a maior dificuldade que eu tinha. Porque isso é normal ou isso é da crise? Aí você até falou da turminha, foi muito interessante, um dia no shopping, tinham 2 garotos brincando com uma bola e ela cismou que ela queria a bola do garoto. Chorou e berrou, e eu com uma vergonha cheguei perto da mãe daquela criança e falei assim, dá só um pouquinho na mão dela. Só um pouquinho. Ele foi, entregou, foi um minutinho. Deu na mão dela, ela sossegou. Aí devolveu. Então, quer dizer, é birra, é crise, não é? Aí vem o julgamento das pessoas. Então, tudo isso a gente precisa lidar. Não é fácil. Amiga, não é fácil. Não então, é fácil. Tudo isso do dia a dia a gente precisa lidar. Com o nosso mental, com o nosso emocional, com o da criança e com o julgamento das pessoas. Sim. Por isso a importância e profundidade do que você está falando. Entendeu, minha amiga? Pode continuar. Alguém, deixa eu ver aqui, alguém colocou uma mensagem? Peraí. Só com esse óculos assim que eu consigo tentar ver alguma coisa, né? Terapeuta de verdade. E aqui, ó, aqui. Ixi, desculpa, não vou conseguir ler isso, gente. Desculpa. Não vou conseguir. Meu olho está muito inchado. O Eduardo falou aqui, ó. Nestes casos de atendimento público, é interessante procurar saber o nome do gestor e procurá-lo para solicitar a prioridade no atendimento. Sim, se você... Olha, eu vou te falar uma coisa. O desfecho foi... No momento que ela estava ligando para mim, ela ligou para mim, né, e a gente percebeu que não tinha conversa, né, apesar de ser um direito. Isso aí é falado em todas as redes sociais. Foi quando ela pensou em chamar a polícia, então. Porque além dela estar requerendo o direito ali, né, ela teve que lidar com o desrespeito de um segurança que foi até ela, né, apontou o dedo, e aí chegou a esse extremo. E quando foi falado, né, vou chamar a polícia, isso não pode acontecer, eu estou sozinha aqui com meu filho. Eles escutaram e aí a prioridade aconteceu. Então não tinha necessidade, apesar dele ele estar falando assim corretamente, procurar o gestor, mas pedia para falar com quem é o responsável e ninguém vinha. Então foi necessário chegar a esse extremo. Não precisa, né? Não precisa. A gente tem isso garantido por lei e não é por frescura, é por necessidade. Deixa eu ver outro comentário aqui. A Carmen falou, cada ser humano é único, e é verdade. Já viu uma mãe que foi agredida. Olha só, gente, isso é mais comum do que a gente pensa. Infelizmente, isso acontece muito, né? É um tema importantíssimo. Eu também estou com dificuldade de ler.
Olha, Denise chegou, Carmen, Eduardo, Boa noite, queridos, boa noite. tá Hoje de tudo manhã eu estava até com a Carmen conversando, eu ainda falei com ela, minha vista está um pouco, mas foi fechando, mas eu tinha esse compromisso, a gente não posso, de assim. jeito Ó, nenhum. Vamos que já deu certo. já que também tá aqui, falando assim, Rosana Linda. Ah, meu amor, obrigada, lindinha, te amo. É isso, então é isso. E é o emocional. O que que vai fortalecer o emocional da mãe atípica? Ela estudar sobre a criança, sobre o autismo. Ela, sabe, se empenhar com os profissionais de terapia, conversar, sabe, aprender o máximo possível, entender que ela não vai dar conta de tudo, né? Procurar terapia para ela também. Gente, precisa Isso aí, perfeito, perfeito. parar e olhar para si, porque a tendência da mãe, não só a mãe atípica, mas da mãe em geral, a tendência é, né, acolher os pintinhos, os filhos, a gente acaba esquecendo da gente. Então, sendo mãe atípica ou não, sabe, se cuidar. Eu estou falando por experiência própria. A tendência é, sabe, e assim, olhar para a família. Eu tenho uma filha de 22 anos, então, por um período de luto, né, eu olhei só para o Arthur, de 8 anos, e a gente precisa entender que eles precisam da gente, né? A gente precisa estar bem, né, para estar cuidando dele. E fazer exercício físico, né? Fazer exercício, cuidar do corpo, porque a gente vai chegar uma hora que a gente vai precisar correr atrás dele. Eu sei que o meu é Sabe que a assim. minha cresceu, eu tô com 50, não consigo. O meu é desse jeito. Eu tenho que estar com o condicionamento físico bom, reforçado para isso. Ai, Rosana. É verdade, é verdade. Amiga, vamos lá. Como que a gente consegue cuidar da nossa. Antes disso, tem casos que demandam internação, não tem? Por Bem, exemplo, casos graves. Me explica um pouquinho essa parte. então, a internação é o último quesito, né? É a última opção. Houve intervenção menos, né, bruscas, menos graves? Funcionou? Não. E aí é hora de se pensar numa internação. Por quê? Esse adulto, né, frisando que o adulto não tem birra. O adulto, quando o adulto começa a desregular, descompensar, a gente já pode, né, entender que é crise. E esse adulto, ele pode se automutilar, ele pode, sabe, a gente prejudicar, fazer isso também com o seu próximo, com uma pessoa que ele ama dentro de casa, e não é Entendi. um momento de surto, ele vai agredir também aquela pessoa que está mais próxima dele. E aí, nesses casos, quando não se consegue converter isso, esse comportamento, né, a gente faz o seguinte, fala pausadamente, fala pouco no momento que esse adulto está em crise. A gente evita, desliga uma televisão, evita muitos barulhos, né? Se tem muita gente, a gente procura, né, por favor, dispersar as pessoas, né? A gente vai tentar agir dessa forma, fazer essas manobras, né? E quando não funciona e esse adulto se põe em risco, né, até com comportamentos, né, infelizmente, suicidas, e acaba pondo a sua saúde, a sua integridade física em risco e da sua família também em risco, é hora de se pensar em internação, né? A gente Entendi. tem, a gente pode chamar SAMU, pode chamar o bombeiro, né? Eu não sei distinguir qual das duas, mas as equipes são preparadas para isso, né? Para fazer a contenção ali com estratégia, com empatia, né? Tem um acidente, aconteceu um acidente, chama o bombeiro, né? A gente tem até, eu vi também o CVV, é um Centro de Valorização 188, Centro de Valorização da Vida. Até nesse momento em que essa mãe, ela se vê assim na necessidade de chamar o SAMU ou o bombeiro, ela pode ligar para o 188 também, porque aí ela vai ter aquele apoio.
Porque muitas das vezes a mãe, ela está sozinha com aquele adulto em crise, em surto, né? Eu digo aqui, Rosânia, não é só para o adulto autista, mas para qualquer outra deficiência, né, que acabe chegando nesse extremo. E aí, eu até anotei, eu fiz umas anotações, por quê? Porque a gente tem a Pode, sensação de à que vontade. deixa de falar muita coisa, né? E eu falei assim, essa live tem um tema tão importante, eu vou fazer algumas anotações. Essa Pode, mãe, tá? essa pessoa que está com essa pessoa autista ou com essa pessoa com deficiência, que está em surto, em crise, ela precisa afastar objetos perigosos. É como eu te falei, evitar aglomeração, barulho, né? É, tentar identificar a origem dessa crise, o que desencadeou essa crise, né? Tentar analisar isso, por quê? Quando essa equipe chegar, ela vai poder transmitir isso para essa equipe, né? E também Entendi. a gente sabe que toda pessoa que chega a uma internação, ela tem direitos garantidos, né? A família, ela tem todo o direito de saber sobre o local que esse adulto vai ser internado, vai ser levado, né? Essa instituição médica que ele vai, essa clínica, a família tem todos os direitos de saber qual vai ser o tratamento utilizado, né? Para esse adulto que está em crise, em surto, tem todo o direito de saber. Né? Esse adulto ele também tem direito a acompanhante, né? Se for possível, ele tem direito a acompanhante, sim. Tá? Tudo isso, a clínica, o local, é um local que é estruturado para esse adulto, né? Vai fazer bem para ele, porque a gente precisa atentar para a dignidade humana. Né? A gente tem leis aqui, eu até anotei também aqui para deixar assim, bem claro, né, que é a lei brasileira de inclusão, lei 13.146 de 2015, lei brasileira de inclusão, ela fala sobre a discriminação. Um adulto, né, sendo autista, sendo deficiente, que é internado, ele não pode sofrer discriminação. A gente tem a lei Benício-Piana também, que fala da política nacional, né, de proteção dos direitos das pessoas autistas, é a lei 12.764 de 2012, também protege esse adulto autista, né? A legislação de saúde mental, direitos conexos, também fala do tratamento humanizado. Então, toda essa dignidade precisa ser resguardada, né? A gente precisa saber quem está ali, que equipe é essa que está ali, que se tem preparo para pegar, receber o nosso filho, o nosso adulto autista, né? A Entendi. gente sabe que no momento de crise é muito difícil, adulto é muito forte, ele vai Isso aí. sim, com muita facilidade, né? E a gente sabe que muitas das vezes a contenção mal feita, ela pode acontecer, acarretar um acidente, né? Uma quebra de membro, de braço. Então a gente precisa saber se essa equipe está preparada. A gente tem Entendi. muito amor para os nossos filhos, para o nosso. Né? Hoje eu tenho pelo meu filho, minha criança de 8 anos, mas ele vai se tornar um adulto lindo, por sinal, né? A mãe tem É, que que lindo demais. né, e forte, e assim, eu vou querer ter todo esse cuidado. Ele tem esses direitos, né, durante a emergência. Eu tenho o direito de perguntar, de saber o que vai acontecer, porque é a última medida, mas é comum de acontecer. Né? As mães Entendi. que passam por isso vão confirmar. Deixa eu te perguntar agora uma coisa. Vamos falar um pouquinho da nossa questão como mães diante desse grande desafio, né? Como é que a gente pode trabalhar nosso mental, nosso emocional? Você já falou, faça exercícios, mas vamos estruturar um passo a passo para que a gente possa começar a entender como trabalhar o físico, mental, emocional, do jeitinho, né, que a gente possa estar ajudando umas às outras. Aqui, na verdade, não é dando uma lição de moral, é uma apoiando a outra, né, como a gente sempre fala, é uma rede de apoio, aqui é um espaço de fala, é um lugar onde nós estamos à vontade para podermos compartilhar nossas experiências,
para podermos nos abraçar umas às outras, sem julgamento, sem crítica, sem nada, porque o dia a dia é muito exaustivo, o dia a dia é muito corrido, é muito exigido, porque tem a questão, como você falou, da sua filha, do marido, tem a família, tem os filhos, tem todo ao redor. Então, assim, como que deve ser a questão da mãe? Então, eu como minha experiência, né, o que eu posso passar é, essa mãe precisa, né, receber o laudo, ela precisa respirar, procurar pessoas que possam ajudá-la com propriedade no assunto, tá? Profissionais. São com essas pessoas que ela vai conseguir respostas eficazes. Eu lembro que quando eu peguei o laudo, eu perguntei a todo mundo, sabe, e recebi muita informação, muito fake news, muito achismo, né, e isso só contribui para que sua saúde, sabe, mental seja mais prejudicada ainda. Então, procure conhecimento com profissionais. Ah, mas eu não comecei a levar para terapia ainda, mas recebeu o laudo do neuro. Conversa com o neuro. Procura uma psicóloga. Essa psicóloga, quem sabe, vai ser a psicóloga que vai acompanhar o seu filho e vai te acompanhar também. Procure também se cuidar, né, com um profissional também, isso faz muito bem. Busque organizar sua documentação, porque uma documentação organizada te facilita, te diminui a ansiedade, né? Vai no CRAS da vida, lá tem assistente social, vai te dar todas as orientações do que você precisa fazer, né? Dependendo do grau do seu filho, né? Da medicação. Hoje a gente sabe que para pedir um benefício não, o autismo é reconhecido como deficiência, a gente não se fala mais em grau, mas procura saber com assistente social se está tudo certinho, se você tem CAD único atualizado, se você tem a documentação dele atualizada, biometria, são critérios que estão na lei. Se tem dúvida, tem na lei, lá na lei berenice-piana, né, lei de inclusão, fala os critérios da lei, o que precisa, biometria, CPF, RG, tudo isso já vai preparando. Outra coisa que é bom também, você informar a família, começar a instruir a tua família. Né? Muitas das vezes a gente se irrita com muita coisa, com crítica, né? A gente acaba assim, tendo a tendência de se isolar, mas não pode, você precisa passar o teu conhecimento, o que você aprende, passa para os teus familiares, porque você vai precisar dessa rede de apoio, né? E quem vai ficar com o teu filho? Porque você é uma mulher, você trabalha, você cuida de casa, você cuida do filho, você leva... E se você adoecer hoje? Você tem alguém que possa receber o teu filho? Tem algum documento escrito, né, guardado ali com o nome dos profissionais que atendem ele, com o nome da pessoa que pode receber o teu filho, cuidar do seu filho na tua ausência? Busca fazer essas anotações, deixa guardadinha lá nas coisas dele, né, num lugar que outra pessoa da família saiba, né, porque aquilo ali não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Né? A gente tem um organismo, a mãe, a mulher, né, tem um organismo assim muito potente. A gente não se permite nem adoecer, mas a gente adoece, né, Rosana? Então a gente precisa se resguardar de todas as formas. Né? Hoje, falar sobre isso é um pouco, né, assim, delicado. Deixar uma pessoa que possa cuidar do meu filho. Mas é necessário, a gente precisa tentar. Até mesmo a questão da defesa pessoal, né? A física, como eu usei como exemplo a Lara, né? E ela ali, ela faz a contenção do próprio filho, porque ele é enorme. E a gente está falando, né? Ele já tem a idade dele, se eu não me engano, ele tem 16 anos, mas a gente está falando de adolescentes de 13 anos que tem 1,70 m ou até mais, são altos, né? São bonitos, são fortes. Então, assim, a Lara, ela faz a contenção daquele filho dela, que ele é lindo, ele é altíssimo, mas nem tanto, porque ele não agride o próximo, mas ele se agride, se autoagride. Né? E ela faz a contenção dele muito sabiamente, porque ela já
colocou isso na rotina dela. E aí a mãe atípica pode, se ela tem essa aptidão, por que não, né, fazer uma defesa pessoal? Eu já pensei nisso também, fazer uma defesa pessoal, por quê? Ah, eu acho que eu não vou precisar agora, mas ele tem 8 anos, ele é fácil de eu, não, eu consigo segurar ele, por mais que eu tenha dificuldade, porque ele já está forte, mas ele vai se tornar um adulto, e aí? Eu posso precisar. Então vale a pena também você pensar, né, numa defesa pessoal, Krav Maga, se eu não me engano, eu agora não sei o nome, esse nome complicado aí, mas vale a pena sim, não só para esses momentos de crise, mas para tudo, para o dia a dia. A gente sabe o mundo que a gente está vivendo hoje, né? A violência não Uhum. vale a pena assim. E a Lara faz isso, e ela já. Outra coisa também, a gente precisa estar assim, prevenindo. Né? Eu vejo que ela filma lá pra gente, isso é maravilhoso, não filmar só a parte boa, não romantizar. Ela filma realidade, dia a dia, rotina. E ele tem TOD. Então ele tem um comportamento que ele vai para a casa do pai. E quando ele vem da casa do pai, ela faz toda uma preparação da casa. Ela põe colchão, porque ela sabe que ele bate com a cabeça na parede. Ela põe o sofá no local adequado. E ela vai, e já combinou com o pai dele, o pai entra com ele, e ela sai por um momento, porque ele fica agressivo. A gente não sabe explicar. Eu vejo nos comentários muito questionamento, sabe? As pessoas especulam demais. Ah, por que não faz dessa forma? Já tentou isso, tentou aquilo? Mas ela é que vive com aquilo, que passa por aquilo ali. E ela que sabe. E ela responde, já tentei isso, já tentei aquilo, faço isso. E ela, sabe, e ele segura, o pai segura, e ela faz a contenção dele, porque ela tem toda a técnica. E isso é realidade. Isso é, a gente vê lá, a gente fica muito feliz de ver esses vídeos da Lara, porque traz muita experiência pra gente. Né? Quantas mães assim, achavam que estava passando sozinha por aquilo, mas não. E ela fala sobre o jiu-jitsu, ela mostra, né, as lutas. É muito importante isso, gente. Pensar, atentar. Para as mães que não pensaram, pense nessa possibilidade. Né? Ah, mas eu não tenho nada a ver, ok. Né? Mas vai ter uma alternativa para isso. Verdade, verdade mesmo, minha amiga, verdade mesmo. Com relação, vamos supor, sofreu uma agressão. É o mesmo processo de alguém neurotípico? Ah, eu sofri uma agressão no meu filho atípico com deficiência. É o mesmo processo? Então, Rosana, você fala da responsabilização da família, né? Em caso de. Isso, toda a questão, é. Olha só, a família ela não pode ser responsabilizada por uma crise de uma criança neurodivergente. Ela não é responsabilizada porque a crise é inerente ao espectro. Meus médicos podem atestar. Né? Ele é um adulto, um adolescente, uma criança, é laudado, tem um laudo. Né? Então, Tá. a família, ela só responde sim, ela pode ser responsabilizada assim, no momento de abandono, de maus tratos, de negligência com aquele adulto, com aquela criança ou aquele adolescente. Aí sim a família é responsabilizada. Por quê? Eu vi até nas redes sociais, no Instagram, uma família que deixou esse adolescente num quartinho separado, né? Alegou para o policial, quando o policial chegou na casa, a família, a mãe alegou que ele estava em crise, porém, quando o policial que recebeu a denúncia foi olhar, aquele adolescente estava num ambiente totalmente sujo de fezes, urina, prato, né, pertences pessoais no chão, naquela sujeira. Então, aquilo ali já passou de contenção de crise para maus tratos. E aí essa família foi para a delegacia, sim, e respondeu, tá? Passou por todo o trâmite, sim. Isso a gente precisa ter muita atenção, porque Entendi. a crise de um adulto autista, de uma pessoa autista na família, muitas das vezes é fácil de ser contornada, mas muitas das vezes não é. É muito difícil, é muito penoso, toda a família sofre. Então, eu entendo que existe a exaustão, existe.
A exaustão existe para a mãe atípica, para a família atípica, toda a família. Porque não só no momento de crise, mas para educar uma criança neurodivergente, requer muito mais de você. Você precisa ali continuar ensinando, rotina. A criança aprende. Ela aprende, mas aprende diferente. Então você precisa encontrar um meio termo ali. Né? Os profissionais sabem, o pedagogo sabe. Mas é cansativo, beira a exaustão. Eu posso falar, eu tenho uma criança maravilhosa em casa, neurodivergente, mas hoje, para a gente sair para o passeio e até a gente voltar, foi cansativo, sim. Enfrentei muitos desafios. Até falei com minha filha, ai meu Deus, onde eu fui me meter? Por que eu fui? Mas a gente fala dessa forma, mas eu consegui contornar. Mas tem situações que não se consegue. Então, precisa estar muito, sabe, fortalecida, muito atento para isso. Ter compaixão, né? Empatia, né? Não se deixar levar pelo cansaço, porque onde tem amor, tem paciência, tem empatia, tem desejo de fazer o certo. Isso mesmo, amiga. Amiga, deixa o seu contato, caso alguém queira te procurar para conversar, porque assim, num espaço de fala como esse, muitas das vezes alguém vai assistir a live e vai falar, puxa, eu pensei que de repente só eu estivesse passando por isso, ninguém está me entendendo, eu também quero saber meus direitos, eu quero conversar com alguém que entenda dos direitos, como é que a pessoa pode se encontrar? Sim, tem o meu Instagram, doutora Vanessa T, tá lá. Faço parte de um grupo de mães atípicas, né? Amigas Unidas por um Propósito. Também tem esse grupo de WhatsApp para as mães que precisam de apoio, acolhimento. Eu posso adicioná-las no grupo. Podem me chamar no direct lá no WhatsApp, né? Porque a gente está aqui para isso. Gosto de orientar, gosto de passar o conhecimento. Eu sei também que o que serve para mim nem sempre vai servir para outra, mas se você tiver um acolhimento, um apoio, né, isso já faz toda uma diferença. Então, verdade. É isso. Tem lá as minhas redes sociais, pode me chamar lá no Instagram e vai ser um prazer apoiar. Eu deixei até um textinho aqui, Rosana, que isso, minha amiga, fala. Quero passar para essas mulheres, né, que diz assim, né? Nenhuma família deseja viver uma crise. O conhecimento transforma o medo em preparo. Conhecer os direitos da pessoa autista e da sua família é o primeiro passo para enfrentar situações difíceis com segurança, dignidade e respeito. Quando a crise chega, a família não precisa estar sozinha. A lei, a rede de proteção e a informação existem para garantir cuidado e não julgamento. E aqui eu li nessa semana Augusto Cury, que é um livro que tem o título de Gestão da Emoção. E ele fala, né, que, vou falar com as minhas palavras, assim, eu escrevi aqui mais ou menos o que eu lembrei, que para uma relação saudável com os filhos, com a família, envolve a arte de dialogar, em vez de simplesmente criticar ou dar ordem. Então, o segredo é aprender sobre a tua família, sobre o teu filho, se adequa muito à realidade da família típica. É aprender, sabe, aprender a dialogar, não só criticar, não aguento mais reclamar, não. Você hoje tem uma criança neurodivergente em suas mãos, na sua família, né? Você tem um parente neurodivergente, não só reclamar, mas dialogar, conhecer, sabe? Impulsionar, incentivar. É esse que o Augusto Cury traz para a gente nesse livro Gestão da Emoção. E assim foi por um acaso, né? Peguei o livro, ele dei uma olhadinha e fiquei muito feliz. Falei, eu vou separar essa frase aqui, que eu acho que vai ficar muito legal lá na live. E é isso, minha amiga. Ah, que lindo, minha amiga. Eu quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, pelo seu amor, pelo seu carinho, por você passar o seu conhecimento, sabe? Transmitir junto com ele um amor profundo que você tem pelo Arthur, que é lindo demais, que vai crescer forte, corajoso nesse mundo aí. E nós estamos aqui para isso, para ajudarmos as nossas crianças a vencerem seus desafios e a gente vencer o nosso também, né? Então, eu quero agradecer a você. Até breve. Até breve.
viu? E hoje foi um dia assim, que foi particularmente para mim desafiador, mas valeu demais estar aqui com você. Gratidão pela sua compreensão, né? E Imagina, foi maravilhoso. maravilhosa. Melhoras, viu? Cara, muito obrigada. Gratidão a todos que participaram. Eu sei que Carmen está aí, Denise, né? Eduardo, meu amigo também. Todos vocês, muito obrigada, Jaqueline. Então, até breve para uma próxima live, viu? Um beijo, queridos. Um beijo, até Beijo, breve. beijo. Muito bom estar com vocês. Tchau.